Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre a membrana plasmática. Então, para não perder o costume, segue o fio. Como falamos na nossa aula de lipídios, o componente que aparece em maior quantidade de unidades na membrana plasmática é o fosfolipídio. Então, a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Lembra que o fosfolipídio ele tem uma característica bem interessante. Ele é uma molécula anfifílica, ou seja, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Mas nem só de lipídios vive a membrana plasmática. No caso, por exemplo, da membrana plasmática de animais, nós temos também ainda a inserção de moléculas de colesterol. Plantinha tem colesterol? Não, a membrana plasmática de plantas não possui colesterol, mas a de animais, no caso a sua, a minha, a do seu cachorro, essa possui também, além dos fosfolipídios, o colesterol. Mas não só de lipídios vive a membrana plasmática, mas também de proteínas, que trazem a parte funcional da membrana plasmática. Os lipídios eles se encontram em 50%, se formos analisar o peso, a parte molecular de uma membrana plasmática, 50% dessa massa é lipídio e 50% dessa massa é proteína. Então veja aqui que as proteínas elas podem atravessar a membrana plasmática ou podem se limitar a um pequeno lado da membrana plasmática. Depende muito da proteína, depende muito da sua função dentro da célula. Então isso aqui, ó, nós temos a imagem ampliada de uma célula, observando aqui, ó, duas linhas que representam a bicamada lipídica, e aqui, se formos fazer uma representação dessa ampliação, vemos aqui as duas camadas de fosfolipídios. Então, como eu falei, o fosfolipídio ele é uma molécula anfifílica. O que isso significa? É que ele tem cargas positiva e negativa em um lado, no caso ele é polar, e nesse caso é a cabeça dele, ó, a cabeça do fosfolipídio, tá aqui por exemplo, ó, ela é polar. Por quê? Porque tem uma carga positiva e uma carga negativa. Tem duas cargas diferentes. E nós temos também uma cauda. Lembra que essa cauda é formada por ácidos graxos e ela tem a característica apolar, ou seja, ela não tem cargas diferentes nessa molécula. Então aqui, ó, tá uma parte polar que tem afinidade com a água. E aqui está a parte apolar, que tem fobia à água, que tem aversão à água. Ok? O fosfolipídio, como eu falei, ele tem a cauda, né? Que é uma parte, como eu falei para vocês, apolar, que tem uma aversão à água. E esse ácido graxo, ele pode ter uma constituição insaturada ou uma constituição saturada. Lembra que a saturação ela está ligada à capacidade do carbono da molécula fazer mais ligações. Quando está saturado, quer dizer o quê? Que ele já fez todas as ligações possíveis, ó. Aqui é só ligação simples, ou seja, ele está saturado de hidrogênio, não tem como adicionar mais nenhum hidrogênio aqui. Então, essa retinha é saturada. Quando é insaturada, quer dizer o quê? Ó? Aqui ele ainda tem uma ligação dupla, então aqui ainda cabe hidrogênio, então é insaturado.
O que é que isso tem de importante? É que a forma do fosfolipídio, se ele tem duas caudas saturadas, ou uma saturada e outra insaturada, por exemplo, isso influencia na fluidez da membrana. Anotem que nós vamos ver como acontece essa influência. Eu falei também para vocês que o colesterol é uma molécula que aparece também na membrana plasmática, mas de animais. Eu vou comer essa batatinha aqui frita na gordura de soja que é rica em colesterol. É erradíssimo. Primeiro porque o óleo é de soja, então é um óleo vegetal. Segundo que a batata também é vegetal, então tu não vai encontrar colesterol ali. Tu encontra no leite, na carne, no ovo, enfim. Então o colesterol, ele também é uma molécula anfifílica, ou seja, ele tem uma carga, uma parte polar e uma parte apolar. Qual a parte polar do colesterol? Está aqui, ó, a hidroxila, o grupo OH. O O tem carga negativa, o H tem carga positiva. Então aí tu tem a parte polar, mais do hidrogênio e menos do oxigênio. E ele, claro, também tem uma parte apolar, formado por hidrocarbonetos, ou seja, carbono juntamente com hidrogênio, que forma, claro, as várias moléculas de lipídios. Então, ele também é uma molécula anfifílica, ou seja, ele tem tanto uma parte polar quanto uma parte apolar. Qual a importância disso para sua posição na membrana? Total. Por quê? A parte polar, ela fica próxima à parte polar do fosfolipídio, uma vez que aqui, por exemplo, está circundado de água. Então, essa parte polar tem afinidade pela água, juntamente com a cabeça do fosfolipídio. Já a parte apolar, ela se esconde da água, então ela fica dentro, impedindo assim o seu contato com a água. Então, essa é a posição do fosfolipídio. Nunca essa cauda aqui vai estar na parte de cima. Por quê? Porque essa cauda ela é apolar e a parte de cima está cheia de água. Então, acontece sempre essa posição do colesterol. A camada lipídica ela é formada espontaneamente. Se forem perguntar, professor, por que é que a membrana plasmática dos seres vivos ele tem aquela forma como se fosse uma circunferência que guarda a célula? Por que não é um retângulo? Eu sei que é uma pergunta meio abstrata, mas eu consigo respondê-la para vocês. Imagina o seguinte, lembra lá que tu vai ter uma bicamada lipídica, certo? Primeiramente, por que se forma bicamada lipídica? Tá aqui um lipídio, certo? Um fosfolipídio tá aqui. Deixa eu só apagar aqui só um instante. Então, tá aqui a cabeça do fosfolipídio, correto? Que é polar. Pronto. Vamos agora desenhar a cauda desse fosfolipídio, que é apolar. Ok. Qual a melhor forma desse fosfolipídio se esconder da água? A melhor forma. Por exemplo, se ele estiver aqui jogado no meio aquoso, tem água circundando todo o fosfolipídio. Só que lembra, a parte vermelha ela tem aversão à água, então ela vai se esconder. Então, qual é a melhor forma para ela se esconder da água? É tendo essa estrutura aqui, As cabeças ficam para fora e a cauda do fosfolipídio fica guardadinha, escondida da água. Então, essa aqui é a forma energeticamente mais favorável para o fosfolipídio se encontrar, porque assim ele consegue a parte apolar
ela se esconde da água e a parte polar ela fica exposta à água, como vocês veem aqui, ó. Veja, a parte apolar ela está para fora, na região externa e na região interna. Ó. Por quê? Porque esses locais têm água. E entre os dois fica a região apolar, onde não se encontra água. Por isso que a membrana tem essa posição. Ah, professor, ok. Isso explica o fato de ser uma bicamada lipídica. Mas por que é, por exemplo, que a membrana plasmática não pode ser algo plano ou retangular? Veja aqui, ó. Aqui nós temos uma bicamada lipídica como se fosse plana, correto? Vamos supor que nós fizemos essa bicamada lipídica, ela está aí plana de boas. O que acontece? Essa região aqui, ó, da borda, ela está ainda em contato com a água. No caso, a região apolar, que é essa região do meio aqui, está em contato com a água. E isso não é favorável, porque ela tem aversão à água, então ela vai procurar se esconder. Qual a melhor forma de esconder essa região? Formando, então, uma circunferência. Então, assim, a região aqui, ó, essa parte aqui, vai estar totalmente protegida do contato com a água. Então, energeticamente, é mais favorável ter essa forma de circunferência, essa forma circular, ok? Então, a membrana plasmática, veja aqui que legal. Isso aqui é água, isso aqui é a parte polar do fosfolipídio. Veja que ele fica em contato direto com a água. Já a parte apolar, que são as caudas, os hidrocarbonetos, eles se escondem da água. Então, veja aqui como é legal essa imagem. A membrana plasmática, ela tem que ter uma característica de fluidez. É como se fosse um mar em constante movimento. Isso é fundamental para a sua movimentação, para a entrada de substância, para a saída de substâncias. Enfim, ela tem que manter a fluidez. A membrana não pode ser sólida, não pode ser algo duro, não, tem que ser algo fluido, ok? Então, essa fluidez, ela permite que os fosfolipídios eles se movimentem. Então, quais são os tipos de movimento que o fosfolipídio pode ter? O primeiro movimento é a difusão lateral, no qual os fosfolipídios se afastam um do outro. Esse aqui, ó, foi para cá e esse aqui foi para cá. Então, se afastou, tu chama de difusão lateral. Às vezes, o fosfolipídio troca. O de cima vai para baixo ou o de baixo vai para cima. Qual o nome do movimento? Flip-flop. Algumas vezes, o fosfolipídio ele pode somente abrir aqui, ó, suas caudas. Está aqui, ó. Isso aqui estava assim, certo? E agora, ó, houve uma abertura. Agora, em vez de estar aqui, ele sofreu uma abertura de sua cauda e agora está assim. Então, esse movimento de abertura de cauda nós chamamos de flexão. E por último, o movimento no qual o fosfolipídio dá um giro de 180 graus, tu chama de rotação. Então, aqui nós temos os movimentos dos fosfolipídios. Para que eles servem? Para manter a membrana fluida. Então, a fluidez de membrana ela tem que ser mantida uma vez que essa fluidez é fundamental, é vital para o movimento celular, como eu disse, para a nutrição, para a saída de substâncias, enfim. Então, a membrana ela não pode, de forma alguma, ficar cristalina. E quanto maior a temperatura, quanto menor a temperatura, como se fosse mais gelado, mais cristalina tende a ficar a membrana plasmática. Imagina o seguinte, em temperaturas baixas, a membrana plasmática ela tem uma tendência a cristalizar, ou seja, a não estar mais no seu estado mais líquido, mais fluido. Mas ela não pode fazer isso, é um problema para a célula. Dessa forma, a membrana plasmática ela consegue modificar a sua fluidez de membrana.
O nome disso é transição de fase, ou seja, uma membrana tende a mudar de estado de acordo com a temperatura. Como é que a membrana plasmática ela faz isso? Observa aqui, ó. Se, por exemplo, nós temos cadeias saturadas. Veja, não tem aquela insaturação que permite a dobra. Ó. Insaturado, saturado. Uma cadeia saturada, ela faz com que os fosfolipídios fiquem muito próximos um do outro. Quanto mais próximo o fosfolipídio estiver de outro fosfolipídio, mais cristalina vai ser a membrana, ou seja, menor vai ser a fluidez. Então, ó, essas cadeias com ligações insaturadas, veja aqui, ó, que faz esse movimento, permite um maior afastamento entre os fosfolipídios. Esse maior afastamento entre os fosfolipídios faz com que a membrana plasmática ela seja mais fluida. Então, tá aí uma forma de você conseguir tornar a membrana mais fluida. É através de ligações insaturadas, porque isso afasta os fosfolipídios. Quanto mais distante um fosfolipídio do outro, mais fluida a membrana. Quanto mais próximo o fosfolipídio do outro, menos fluida a membrana, mais cristalina ela vai ser. Falando nisso, essa é justamente a função do colesterol nos animais. O colesterol, ó, ao ser colocado aqui, ele afasta fosfolipídios. Então, se eles estão distantes, o que acontece? Isso deixa a membrana mais fluida. Então, quanto mais colesterol na membrana, mais fluida vai ser essa membrana. Quanto menos colesterol, menos fluida ela será. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Se cuidem e até mais.